Olá, estudante! Eu sou a Simone, sou a professora de arte na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nesta aula, vamos conhecer diferentes linguagens e vertentes da arte digital. A cultura digital contribuirá para o desenvolvimento humano ou será o contrário disso? Vamos lá? Bom, e é claro que essa era digital, essa cultura digital invadiu não somente as artes plásticas, mas todas as vertentes e linguagens artísticas. E a música, com a música não poderia ter sido diferente. Curioso que quando a gente pensa em música eletrônica, logo nos vem à mente a imagem de um DJ tocando numa pista. Quando, na verdade, as origens da música eletrônica remetem a uma vertente da música erudita. A primeira experiência de música eletrônica que se tem notícia remete à música concreta, que surgiu na França e que pode ser vista como um certo desdobramento da música na era industrial. Isso porque a música concreta ela vai captar sons da vida das cidades, ruídos como de uma locomotiva, que era então um grande símbolo da industrialização e da modernidade, o ruído espontâneo, entre aspas, das cidades. A partir de técnicas de gravação, esses músicos vão gravar esses sons que emergem nas cidades e vão levá-los para o estúdio, vão experimentar esses sons na sua composição musical. Então, se antes, na música instrumental, a gente tinha um processo composicional, um processo criativo que ia da concepção da música pelo compositor até a sua transcrição numa partitura e depois execução pelo músico com seu instrumento, na música concreta a gente vai ter um outro processo criativo. A gente vai ter captação de sons, de barulhos da cidade, a gente vai ter o trabalho, a manipulação desses sons num estúdio de gravação e, por fim, o produto, a composição musical. Então, o barulho, para o músico concreto, ele vai ser levado à condição de objeto sonoro, criando uma música disruptiva, uma música barulhenta, né? Os críticos vão dizer, isso é música ou é barulho? Será que é música? Sim, é música concreta. Ao mesmo tempo, na Alemanha, vai surgir uma outra vertente da música eletrônica ainda ligada à música erudita, que é a música eletroacústica. A música eletroacústica se refere a toda a música que é gravada em estúdio. E hoje ela é a principal vertente da música contemporânea, o principal modo de produção da música contemporânea. Na música eletroacústica, diferente da música concreta, não há a incorporação de ruídos na música, mas sim a utilização de instrumentos eletrônicos. Por música eletroacústica, a gente pode compreender toda a composição que é feita por estúdio. Então, na gravação de música eletroacústica, a gente não tem músicos executando no momento da gravação, mas a gente tem o trabalho, né, sintetizado, a gente tem o trabalho do estúdio na hora da composição. Curioso é que, num concerto de música eletroacústica, a gente vê não músicos reproduzindo, tocando seus instrumentos, mas um único artista, geralmente é o compositor, que vai controlar uma mesa de som e modular a música nas diferentes caixas de som para que o espectador tenha a experiência de a sensação de estar imerso na música. Vamos conferir mais ou menos como é isso? Bom, mas pouco a pouco a música eletrônica vai se desprender dessa origem ou dessa raiz erudita, instrumental, para se tornar algo completamente novo. A música eletrônica de pista que é representada pela figura do DJ. A origem do DJ remonta lá à década de 50, quando surgem os primeiros DJs de baile. Naquela época, provavelmente como um substituto mais barato das bandas de música. E que, no momento, esse tocador de música, por assim dizer,
ele só era capaz de reproduzir as músicas tal qual elas tinham sido gravadas num disco. Ele ainda não tinha tecnologias de mixagem, etc., que vão surgir só na década de 70. A década de 70, então, é o momento em que a música eletrônica de pista vai invadir a indústria fonográfica e a cultura de massas através da música disco, que foi imortalizada pela imagem do John Travolta apontando para cima, né, jogando seu casaco na pista de dança. Aliás, diferentemente da música concreta e da música eletroacústica, na música eletrônica de pista, a única pretensão é fazer dançar sem parar. Enquanto aquelas outras, mais ligadas à música erudita, tinham pretensões estéticas, né, experimentações de ruídos e modulações de som com pretensões estéticas, a música eletrônica de pista quer fazer nada mais do que as pessoas dançarem sem parar. E ela estabelece uma outra relação do músico, né, do DJ, no caso, com o público. Porque, diferentemente do compositor que estava ali produzindo de maneira isolada no seu estúdio, o DJ ele produz a partir das reações imediatas do público. Ele sabe se ele está agradando ou não de maneira instantânea. E é isso que é incorporado à sua produção. Mas o DJ, como a gente conhece hoje, ele só pode surgir, ele só teve meios técnicos para se desenvolver a partir da década de 70, que é quando surgem o mixer, os sintetizadores e outros aparelhos que vão ser incorporados à criação do DJ. Ele não precisa mais ficar reproduzindo a música, mas ele vai modular essa música, ele vai fazer com que ela se torne ainda mais dançante, a partir de repetições de trechos ou de diversas técnicas que vão fazer as pessoas dançar sem parar. E isso vai ser muito difundido na década de 80, e a música eletrônica vai se espalhar, vai se ramificar por diversas vertentes, seja o techno, o drum and bass, o trance, o house, enfim, uma série quase inumerável de vertentes da música eletrônica que são febre até hoje em dia. Outra arte, outra linguagem artística que se autonomiza, de certa forma, a partir das novas tecnologias é a web art, também conhecida como internet art. A web art, ela pode ser entendida toda forma de arte que depende que é feita pela e para circular na internet e nas redes. Então, ela é uma arte eminentemente interativa. E se ela é uma arte feita para circular na internet e nas redes, ela também tem um caráter muito efêmero, assim como todo o conteúdo que circula na internet. Bom, ela é vista também como uma fusão entre arte e comunicação porque ela depende dessa interatividade, e também da arte digital, né? Porque já que ela depende, ela é feita pela e para os meios digitais. Então, interatividade, conexão, colaboração e efemeridade são as características mais marcantes desse tipo de arte. Para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é uma web art, e essa arte que já rompeu com os paradigmas clássicos do belo e do objeto estético acabado, da obra de arte total, ela vai ser muito efêmera e vai se pautar muito mais pela ideia, pela noção de experimento, do que pela noção de obra de arte. Para esses artistas contemporâneos nem faz mais sentido falar em obra de arte. Para vocês terem uma ideia, um exemplo de arte, de web art, foi feito por uma artista canadense, um que ficou muito conhecido, que eu me lembro agora, foi realizado por uma artista canadense que instalou diversas câmeras na sua casa. Essas imagens eram transmitidas via internet e os usuários iam comentando o que eles achavam daquilo, as percepções que eles tinham daquela rotina da artista. Isso é considerado uma obra, entre aspas, de web art. Bom, e nessa nova era digital, até o teatro, essa arte tão artesanal, fala-se muito da carpintaria teatral, esse modo de produção, que não é mecanizado, né? O teatro, diferentemente das obras de arte, na era da reprodutibilidade técnica, ele ainda depende da presença física, né? Ele é considerado, ele é conceituado como a arte da presença, e até a arte da presença foi pouco a pouco incorporando essas novas tecnologias. E também o abstracionismo, né? Os produtores, né, os artistas teatrais dizem, ora, se for para ver uma história com começo, meio e fim, o sujeito vai ao cinema, ele não precisa do teatro. Então o teatro foi cada vez mais também, no teatro moderno e contemporâneo, foi cada vez mais se desprendendo dessa noção de contar uma história e de reproduzir a realidade ou criar um efeito de ilusão, como é no caso do cinema, né? A gente ter aquela impressão de que está
vendo uma história ser contada e parece que a gente faz parte daquela história. Não, o teatro vai romper com esse ilusionismo no palco, como chamam os diretores, a partir principalmente da incorporação de novas tecnologias. Desde a década de 20 do século passado, um artista, um diretor russo chamado Ervin Piscator começa a explorar o uso do vídeo e da projeção, nem do vídeo, mas das projeções de slides no palco, o que já causou um grande choque à época e uma ruptura com a tradição teatral que vinha antes, de certa forma inaugurando um teatro moderno. E contemporaneamente esses experimentos artísticos no palco, a partir da tecnologia vai chegar a um patamar, enfim, em que o teatro vai, além de se desprender da realidade, vai utilizar cada vez mais outras linguagens, como o vídeo, o áudio, né? Muito comum não, mas acontece em peças de teatro hoje que a gente usa audioguias para transitar por espaços. Então a gente não está mais centrado na figura do ator que representa alguma coisa, que incorpora um personagem. É muito mais uma experiência sensorial e, enfim, e subjetiva ir ao teatro hoje do que ir a um lugar para ver uma história sendo contada. Curioso é que essa arte da presença, né, alguns críticos definem o teatro como arte da presença. Isso foi abalado recentemente a partir da pandemia do novo coronavírus. Não sei se vocês acompanharam, mas até o teatro se tornou digital, né, porque ele foi reproduzido tecnicamente na impossibilidade de reunir o público por conta da crise sanitária. Diversos grupos de teatro fizeram apresentações via internet, como as famosas lives dos artistas, né? Outra subversão dos meios, né? Se antes ia a um show, era ir presencialmente ao show, hoje a gente vê uma live. Se isso substitui a experiência de ir a um show, é questionável, mas que isso foi válido no momento que a gente não poderia se reunir presencialmente, foi. Continuou sendo teatro, o teatro transmitido pela internet? É um questionamento que eu deixo para vocês. Além do teatro, da música, até as artes plásticas também se tornaram digital. A gente tem hoje a experiência e a realidade de museus virtuais. Não sei se vocês já acessaram, já tentaram, já conhecem o Google Arts e Cultura. Quem não conhece, fica a dica. Lá vocês têm a experiência, a possibilidade de visitar diversos museus por meio virtual, ou seja, sem sair de casa, sem sair do conforto do seu assento. E você percorre museus e galerias, enfim, de países de todo mundo. Isso, de certa forma, desloca o próprio conceito de museu. O museu é considerado a instituição social responsável pela salvaguarda e divulgação de bens culturais. Mas nessa nova era, em que a própria arte se tornou digital, em que a própria arte é efêmera, talvez faça mais sentido haver um museu cujos acervos são virtuais. E aí tem vários questionamentos, se isso substitui a presença de ir fisicamente ao museu, etc. E por outro lado, outros veem as grandes possibilidades, principalmente educativas, dessas ferramentas. Bom, se elas substituem ou não a arte da presença, ou a presença da arte, é questionável, mas por outro lado, elas abrem também novas possibilidades. Agora, a grande questão dos novos tempos é se a cultura e se a arte digital vai contribuir para o desenvolvimento humano ou será que vai ser o contrário disso? Qual que é o uso que a gente faz dessas tecnologias? Será que elas estão nos ajudando a desenvolver nossas habilidades e capacidades humanas ou é o contrário disso? Será que a gente está ficando cada vez mais travado, cada vez mais solitário? Né? Tem a imagem daquele cara que tem 1 milhão de seguidores, não sei quantos likes, mas que na sua vida privada é muito solitário, não tem amigos. Bom, qual que é o uso que a gente vai dar para essa tecnologia e para essa era digital? Tomara que seja um uso criativo. Mas a gente tem que pensar, mas saber se toda essa tecnologia vai contribuir ou não para o nosso desenvolvimento vai depender, passa pelo uso que cada um de nós faz dessa tecnologia. Bom, nossa aula está chegando ao fim. Deixo vocês com uma máxima do Rifkin, que é um crítico norte-americano, que diz que na era do acesso, compara-se acesso à experiência. Não deixe de conferir os links do Saiba Mais na sua plataforma. Bons estudos e até a próxima aula!